Em Portugal, o crescimento acentuado do número de casos de Covid-19 no início do ano levou à imposição de um novo confinamento geral que se manteve em vigor durante a maior parte do trimestre. No entanto, apesar das limitações à mobilidade e à atividade económica terem permanecido em vigor mais tempo do que no segundo trimestre de 2020, a queda do PIB foi muito mais contida. O PIB real restou uma quebra de 5,4% do PIB em termos homólogos, que o coloca a aproximadamente 9 pontos percentuais de distância do valor pré-crise. E entre os setores de atividade mais penalizados encontram-se os suspeitos do costume, nomeadamente os setores do retalho, os alojamentos e a restauração, cujo valor acrescentado encerrou o trimestre 20 pontos percentuais abaixo dos valores pré-crise. Na indústria, o desempenho manteve-se muito heterogéneo. No entanto, o impacto do confinamento no volume de produção industrial foi significativamente menor do que o registado no segundo trimestre de 2020. E entre os subsetores industriais mais penalizados pelo novo confinamento, encontramos a indústria do vestuário e a indústria automóvel. Por fim, o setor da construção, apesar de ter registado uma redução no volume de produção, apresentou pelo quarto trimestre consecutivo um crescimento homólogo do valor acrescentado na ordem dos 4%, sendo o setor de atividade que registrou a maior subida de valor acrescentado desde o início da crise, dado que nunca parou durante os confinamentos e a procura por ativos imobiliários mantém-se bastante forte. As proibições e condicionalismos à atividade económica resultaram numa quebra de 6,9% no consumo privado real, que encerrou o trimestre a cerca de 9 pontos percentuais dos níveis pré-crise. No entanto, os níveis de confiança das famílias melhoraram ao longo do trimestre devido ao avanço do processo de vacinação e ao início do desconfinamento, enquanto que a sua situação financeira líquida manteve-se bastante sólida em termos agregados. Por categorias, a redução das despesas familiares com alojamentos e restauração impulsionou mais uma vez o consumo alimentar, que registrou um crescimento de 3,8% no trimestre, situando-se 7,4 pontos percentuais acima do nível pré-crise. Em sentido contrário, tanto o consumo de bens duradouros como de bens não duradouros e serviços registaram quebras na ordem dos 8% face ao trimestre homólogo, o que os coloca a mais de 10 pontos percentuais de distância dos níveis de consumo registados em 2019. Por outro lado, o investimento registrou uma evolução favorável no trimestre, com um crescimento de 3,5% face ao período homólogo, impulsionando-o para um patamar 5% superior ao registado em 2019. Para esta evolução favorável contribuiu o investimento em construção, em virtude dos vários projetos de grande dimensão em curso, assim como a recuperação da confiança empresarial, na expectativa de uma recuperação robusta da procura já na segunda metade do presente ano. Na componente da procura externa, o comércio internacional de bens e serviços voltou a apresentar comportamentos distintos. As exportações e importações de bens, por um lado, cresceram em termos homólogos face ao trimestre anterior, aproximando-se do valor pré-crise, e em contraste profundo, as exportações e importações de serviços, penalizadas pelos receios e pelas restrições às deslocações internacionais, registaram ambas quedas de aproximadamente 15 pontos percentuais face ao trimestre anterior. As exportações de serviços, onde constam as despesas realizadas por não residentes em território nacional, encerraram o trimestre cerca de 45% abaixo do valor do quarto trimestre de 2019. O retrocesso no controle da pandemia de Covid-19 durante o primeiro trimestre originou uma inversão na trajetória de recuperação económica verificada no segundo semestre de 2020. No entanto, o ritmo de contágio do vírus relativamente controlado, com o programa de vacinação contra a Covid-19 a desenrolar-se a bom ritmo e com o plano de recuperação e resiliência do governo português a meses de poder começar a ser implementado, antecipa-se que a recuperação económica ganhe ritmo na segunda metade do ano e proporcione uma recuperação total dos níveis de atividade económica durante 2022. Contudo, perspectiva-se uma deterioração de alguns indicadores macroeconómicos no segundo semestre de 2021, como por exemplo a taxa de desemprego ou o crédito mal parado, como consequência do fim dos programas temporários de apoio governamental, em especial do regime de moratórias de crédito. Ainda assim, antecipamos um crescimento robusto da economia portuguesa para 2021, que apesar de tudo ficará aquém do necessário para recuperar totalmente da queda de 2020. Esperamos também que o aumento significativo dos níveis de atividade económica em 2021 e 2022 pressionem a subida de preços e o regresso da inflação, a qual já se encontra em crescendo em resultado de um conjunto de fatores como as disrupções no comércio internacional causadas pelas medidas de controle da pandemia de Covid-19 ou pelo aumento dos preços da energia e das commodities em geral.
No entanto, tanto na Europa como em Portugal, a inflação deverá manter-se dentro de valores controlados, não obrigando o Banco Central Europeu a alterar o pendor da sua política monetária. Obrigado e até ao próximo Market Watch.